Opa! Os segredos de uma mente milionária. Esse é o primeiro react que nós vamos fazer. Esse audiolivro, para quem não sabe, é focado para aquelas pessoas que realmente não tem como ficar ali esperando para poder ler o livro. Ouvir esse livro, fazer suas declarações, lavando um prato, lavando roupa, arrumando a casa, fazendo qualquer tipo de ação, ok? O livro ele é dividido em introdução, porque eu devo ler esse livro, que praticamente já é um workshop, essa parte. Parte 1, o seu modelo de dinheiro. Parte 2, os arquivos de riqueza. 17 modos de pensar e agir. O que faço agora e agradecimento. Lembrando que o livro tem várias partes de declarações e a parte de princípios de riqueza. Então você tem que declarar essa hora e eu vou fazer uma repetição aqui do áudio para você fazer em casa. O livro em si ele começa na página 9. Quem é afinal T. Harv Eker? E por que motivo devo ler esse livro? As ideias e os conceitos que apresentam nesse livro não são por si mesmos verdadeiros nem falsos. Não são certos nem errados. Apenas refletem os resultados que eu tive em minha carreira e as conquistas que observei na vida de milhares de alunos meus. Creio que, aplicando os princípios que descrevo aqui, você transformará a sua vida. Não se limite a ler esse livro. Leve a sério os conceitos e depois faça a sua própria experiência com eles. Guarde o que for útil e sinta-se à vontade para descartar que no que se refere a dinheiro, esse livro talvez seja o mais importante que você terá lido. E sei que essa é uma afirmação ousada, mas acredito que ela contém o elo que faltava entre o desejo e a conquista do sucesso. Como você deve ter reparado, esses dois são mundos inteiramente diferentes. É provável que você já tenha lido outros livros, ouvido fitas, CDs, frequentado cursos e estudado diferentes métodos de como enriquecer com imóveis, ações e negócios. Mas o que aconteceu? Para a maioria das pessoas, praticamente nada. Depois de um início promissor, tudo voltou a ser como era antes. Mas a resposta existe. Ela é simples, é garantida e você não vai conseguir driblar. Tudo se resume ao seguinte: se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Vou desmistificar o motivo pelo qual algumas pessoas estão fadadas a serem ricas e outras destinadas a uma vida de dureza. Você entenderá as raízes do sucesso, da mediocridade e do fracasso financeiro e começará a mudar para melhor o seu futuro nessa área. Saberá como as influências que recebemos na infância moldam o nosso modelo financeiro e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos autodestrutivos. Aprenderá a fazer poderosas declarações que ajudarão a substituir maneiras negativas de pensar por arquivos de riqueza. Aprenderá a fazer poderosas declarações que ajudarão a substituir maneiras negativas de pensar por arquivos de riqueza. Você passará a pensar e a prosperar como as pessoas ricas. Começará também, passo a passo, estratégias práticas para aumentar a sua renda e construir riqueza. Na parte 1, explico como cada um de nós está condicionado a pensar e agir nos assuntos financeiros e esboço 4 estratégias-chave para você rever o seu modelo mental de dinheiro. Na parte 2, examino as diferenças entre o modo de pensar das pessoas ricas e da grande maioria das pessoas. Além disso, sugiro 17 ações capazes de promover mudanças permanentes na sua vida. Qual a minha experiência? De onde eu veio? Sempre eu fui bem-sucedido? Quem dera. Assim como a grande maioria das pessoas, sempre tive muito potencial, mas os resultados que conseguia eram poucos. Lia todos os livros, assistia a todos os seminários sobre como prosperar. Queria muito ser bem-sucedido. Não sabia exatamente se era por causa do dinheiro, da liberdade, do sentimento de realização ou apenas para provar minha capacidade aos meus pais. De qualquer modo, vivia obcecado com a ideia de ser um sucesso. Entre os 20 e 30 anos, comecei vários negócios, sempre com o sonho de fazer fortuna. No entanto, os meus resultados foram fracos e péssimos. Foram de fraco a péssimos. Eu trabalhava sem parar, porém não decolava. Sofria da doença do monstro do Lago Ness. Embora ouvisse falar muito dessa coisa chamada lucro, nunca conseguia vê-lo. E pensava, se eu montar um negócio certo, se eu pegar uma onda boa, mas estava errado. Nada dava certo, pelo menos para mim. E foi a última parte dessa frase que acabou chamando minha atenção. Que outras pessoas que atuavam no mesmo ramo estavam conseguindo ter sucessos e eu continuava quebrado. Tratei então de fazer um rigoroso exame de consciência, analisando as minhas crenças. Observei que, apesar de dizer que queria ficar rico, eu tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. Acima de tudo, sentia medo. Temia fracassar ou pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. Nesse caso, seria realmente um paná. Pior, destruiria a única coisa que soprava a meu favor. A lenda de que eu tinha um grande potencial. E se eu descobrisse que não possuía as qualificações necessárias e estava condenado a uma vida de trabalho?
Depois, por sorte, recebi conselho de um amigo de família, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais para jogar cartas e notou a minha presença. Na época eu estava morando na suíte do andar de baixo, também conhecido como porão. Era a terceira vez que voltava para casa. Meu pai deve ter falado comigo sobre a minha lamentável existência porque quando ele me viu, tinha nos olhos aquela simpatia normalmente reservada aos parentes de um morto. Ele disse: Harvey, eu comecei igual a você, um desastre completo. Fantástico. Isso faz com que eu me sinta bem melhor, pensei. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele prosseguiu. Mas recebi um conselho que mudou a minha vida e eu gostaria de transmiti-lo a você. Harvey, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Na época eu era jovem e arrogante e achava que sabia tudo. Porém, ai de mim. A minha conta bancária mostrava o contrário. Comecei a prestar atenção e ele continuou. Você sabia que a maioria das pessoas ricas pensam mais ou menos da mesma forma? Eu disse, nunca observei isso. Ao que ele respondeu, isso não é ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita que se pensasse como ricos e agisse como eles, conseguiria enriquecer também? Lembro-me de ter respondido com a confiança de uma bola murcha. Acho que sim. Então ele explicou. Tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Cético como era na época, perguntei: e como é que você está pensando neste momento? A sua resposta foi: estou pensando que os ricos cumprem os seus compromissos. E o meu, nesse momento, é com seu pai. As pessoas estão me esperando para jogar. A gente se vê. E foi embora. Mas as palavras dele ficaram na minha cabeça. Como nada estava dando certo para mim, pensei: por que não fazer o que ele disse? E me dediquei de corpo e alma ao estudo dos ricos e do seu modo de pensar. Aprendi tudo o que podia sobre o funcionamento da mente humana, mas me concentrei principalmente na psicologia do dinheiro e do sucesso. Descobri que, sim, era verdade, os ricos pensam de um modo diferente das pessoas que não possuem dinheiro e até das que têm uma vida confortável em termos financeiros. Acabei tomando consciência de como os meus pensamentos me empurravam para longe da riqueza. E o mais importante, aprendi técnicas poderosas de recondicionamento mental para passar a pensar da mesma forma que eles. Até que um dia decidi, chega de teoria, agora eu vou colocar em prática. Resolvi tentar outro negócio. Como estava envolvido na área de saúde e exercícios físicos, abri uma das primeiras lojas de equipamento de ginástica na América do Norte. Então precisei fazer um empréstimo de $2.000 no cartão de crédito para abrir a empresa. Comecei a aplicar o que havia aprendido, copiando as estratégias de negócio e o modo de pensar das pessoas ricas. O meu primeiro passo foi me comprometer a fazer sucesso e jogar para vencer. Jurei manter o foco, jamais considerar a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário. Quem sabe até mais do que isso. Era um comportamento radicalmente diferente das minhas iniciativas anteriores. Por pensar em curto prazo, eu me desviava do rumo quando aparecia uma boa oportunidade ou me desinteressava quando as coisas iam mal. Comecei a contestar também a minha atitude mental sempre que tinha pensamentos negativos ou contraproducentes na área financeira. No passado, eu costumava acreditar que o que a minha mente dizia era verdade, mas havia aprendido que, muitas vezes, minha própria mente era o meu maior obstáculo ao sucesso. Decidi desprezar os pensamentos que não reforçassem a visão que possuía da riqueza. Apliquei todos os princípios que você vai aprender neste livro. E se deu certo? E como? O negócio fez tanto sucesso que abri 10 lojas em apenas 2 anos e meio. Depois vendi metade das ações para uma grande companhia por $1,6 milhões e me mudei para a ensolarada San Diego, na Califórnia. Tirei 2 anos para aperfeiçoar as minhas estratégias e começar a prestar consultoria de negócios a clientes em sessões individuais. Acredito que esse trabalho tenha sido bastante eficaz, pois essas pessoas começaram a levar amigos, parceiros e sócios às reuniões. Em pouco tempo passei a orientar 10, às vezes 20 clientes ao mesmo tempo. Um deles me sugeriu que abrisse uma escola. Considerei a ideia excelente. Fundei a Street Smart Business School. Ensinei a milhares de pessoas estratégias práticas de negócios para fazer sucesso em alta velocidade. Enquanto eu viajava realizando seminários, percebi algo curioso. As duas pessoas se sentavam lado a lado na sala e aprendiam exatamente os mesmos princípios e estratégias. Uma delas utilizava essa ferramenta e subia como um foguete rumo ao sucesso. A outra, porém, não alcançava praticamente nenhum resultado. Ficou óbvio que, mesmo de posse das ferramentas mais espetaculares do mundo, a pessoa terá grandes problemas se houver um pequeno vazamento na sua caixa de ferramentas. Isso é, na sua cabeça. Por causa disso, formulei um programa chamado Seminário Intensivo da Mente Milionária, que se fundamenta no jogo interno do dinheiro e do sucesso. A combinação do jogo interno, a caixa de ferramentas, com o jogo externo, as ferramentas, fez com que os resultados de quase todos os participantes melhorassem extraordinariamente. É isto que você vai aprender nesse livro.
Isso é, como pensar da mesma forma que as pessoas ricas para ficar rico também. Costumavam me perguntar se o sucesso era fogo de palha ou uma conquista sólida. Vou expor a questão da seguinte maneira. Usando os mesmos princípios que ensino, ganhei milhões de dólares e me tornei multimilionário. Quase todos os meus negócios e investimentos vão de vento em pouco. Quem diga que eu tenho um toque de Midas porque tudo que eu toco vira ouro. Essas pessoas estão certas, mas o que talvez elas não percebam é que o toque de Midas é apenas outra maneira de mencionar um modelo financeiro programado para o sucesso. É exatamente o que você terá quando aprender esses princípios e colocá-los em prática. No começo, cada seminário intensivo da mente milionária, eu geralmente pergunto aos participantes: quantos de vocês vieram aqui aprender? Essa pergunta é uma pegadinha porque, como diz o escritor Josh Billing, não é o que nós sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Esse livro é mais sobre desaprender do que aprender. É essencial que você reconheça até que ponto os seus velhos modos de pensar e agir conduziram à situação que você está agora. Se você já é verdadeiramente rico e feliz, ótimo. Caso contrário, eu o convido a considerar algumas possibilidades que poderão não adequar ao que você pensa que é certo ou apropriado para a sua situação. E por falar em confiança, adoro a história do homem que está caminhando à beira do penhasco, quando de repente perde o equilíbrio, se escorrega. Felizmente, ele tem a presença de espírito de se agarrar em uma saliência do penhasco e fica pendurado ali de forma desesperadora. Depois de passar algum tempo nessa situação, começa a gritar por socorro. Há alguém em cima que possa me ajudar? Nada ouve. Ele continua gritando. Há alguém aí em cima que possa me ajudar? Até que uma voz estrondosa responde: sou eu, Deus. Posso ajudá-lo. Solte-se e confie em mim. O que ouviu em seguida foi: há mais alguém em cima que possa me ajudar? A lição é simples. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar e adotar novas opções. No fim, os resultados falarão por si mesmo. Então vamos agora para o primeiro capítulo, o seu modelo de dinheiro. Vivemos num mundo de dualidades, alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda. São alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais como conhecimentos comercial, administrativo, financeiro e estratégias de investimento. Mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia como um carpinteiro e as suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele. Porém, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizar com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Quem é você então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Stuart Wilde, um dos meus escritores favoritos, apresenta a questão da seguinte maneira: a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você, e quando elas aparecerem, fature. Existe agora a passagem do livro chamado Princípio de Riqueza. Então eu vou colocar aqui na tela o princípio de riqueza e você tem que declarar algumas vezes. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Você já ouviu falar que as pessoas debrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiros e depois perdem tudo? Ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixam o bolo desandar? Agora você já sabe qual a verdadeira causa desse problema. Por fora, parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Porém, por dentro, a questão é outra. Por esse motivo que se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e acabe
sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem a capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescimentos dos desafios que a fortuna e o sucesso traz. É sobretudo por causa disso que eles não enriquecem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são aquelas que ganham nas loterias. As pessoas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com o qual consegue lidar com facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Repare que, quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele faz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. Como se explica esse fenômeno? É simples. Pessoas podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perderam o ingrediente mais importante do sucesso, a mente milionária. No caso de Trump, a sua mente bilionária, é claro. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito do sucesso financeiro se o seu patrimônio fosse líquido de $1 milhão? Provavelmente arruinado, um completo fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outros têm termostato ajustado para centenas. Finalmente, existem aqueles cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Elas estão congelando e nem sabem o porquê. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial. Não é bem sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam e 80% delas nunca se consideraram de fato felizes. O motivo é simples. As pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente, quase dormem no ponto, trabalham e pensam no plano superficial da vida, baseadas somente no que veem. Elas vivem estritamente no mundo visível. As raízes geram frutos. Imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde vêm? São as sementes ou as raízes que geram? É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela? É invisível que produz o visível? E o que significa isso? Isso quer dizer que, se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que trocar as raízes. Quando você desejar alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Princípio de riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Retornando. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer. A pergunta que eu tenho para elas é: por que você paga a conta de luz? Mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza percebe e utiliza o poder que ela tem. Se não tiver muito acerca da sua existência, experimente colocar o dedo na tomada. Garanto que a sua dúvida desaparecerá imediatamente. Aprendi com experiência que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as que vemos. Talvez você não concorde com essa afirmação, mas eu tenho certeza de que você sofrerá se não aplicar esse princípio na sua vida, porque estará indo contra as leis da natureza, que dizem que o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele. O que é invisível cria o visível. Como seres humanos, não estamos acima da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda floresta, fazenda, pomar, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas podemos modificar. E os que estão para nascer? Podemos modificar os que ainda vão nascer. Por isso precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que não vivemos num único plano da existência. A nossa vida acontece em pelo menos 4 reinos distintos. Esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperta a tecla imprimir
e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente, depois manda imprimir outra vez e lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal, você acabou de corrigi-lo. Então você apaga uma área maior. Até consulta as 300 páginas do manual chamado Corrigindo Erros de Digitação com Eficácia. Pronto. Agora você tem todas as ferramentas e os conhecimentos que você precisava. Aciona o comando imprimir. E lá está o erro de novo. Ah, nessa não. Você grita perplexo. Não é possível. O que está acontecendo? Será que entrei na quinta dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa, no mundo mental, emocional e espiritual. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado. O seu peso é resultado. Vivemos no mundo de causa e efeito. Princípios da riqueza. Declaração. Prepare-se. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado. O seu peso é resultado. Vivemos no mundo de causa e efeito. Dinheiro é resultado. Riqueza é resultado. Saúde é resultado. Doença é resultado. O seu peso é resultado. Vivemos no mundo de causa e efeito. Dinheiro é resultado. Riqueza é resultado. Saúde é resultado. Doença é resultado. O seu peso é resultado. Vivemos no mundo de causa e efeito. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema, e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra. A falta do dinheiro é o efeito, mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Quaisquer que sejam os seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Declarações. Um poderoso segredo para a mudança. Nos seminários, uso técnicas de aprendizado acelerado. Com elas, as pessoas aprendem mais depressa e memorizam uma quantidade maior de ensinamentos. A chave é o envolvimento. A abordagem que emprego segue o velho ditado. Você se esquece daquilo que escuta, você se lembra daquilo que vê, você entende aquilo que faz. Por isso eu vou lhe dizer que toda vez que você terminar a leitura do princípio de riqueza, faça uma declaração verbal. Em seguida, emita outra declaração. E o que é uma declaração? Uma simples afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta. Porque as declarações são ferramentas tão valiosas que tudo que existe é feito de uma única coisa: energia. A energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra em todas as células do seu corpo. Ela envia mensagens específicas não apenas para o universo, mas também para o seu subconsciente. A diferença entre uma declaração e uma afirmação é pequena, mas até onde eu sei, poderosa. A afirmação é definida como um enunciado positivo, segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está concretizando. Uma declaração é definida como o anúncio formal da intenção de empreender um lado do curso da ação ou adotar uma posição específica. A afirmação diz que determinado objetivo já está sendo alcançado. Não a vejo com bons olhos. Quase sempre como afirmamos alguma coisa que ainda não é real, uma voz de dentro da nossa cabeça costuma responder: isso não é verdade, é uma lorota. Por outro lado, declarar não é dizer que algo já é real. É sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. É uma posição que a voz consegue aceitar, porque não estamos afirmando que é verdade agora, mas um propósito para o futuro. Uma declaração é também, por definição formal, energia que penetra no universo e percorre o nosso corpo. Outra palavra importante para a definição da declaração é ação. Devemos executar todas as ações necessárias para que as nossas intenções se tornem realidade. Recomendo que você faça as declarações em voz alta todo dia, de manhã e de noite. Devo admitir que quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu disse: sem essa. Esse negócio de declarar é muito artificial. Mas, como na época estava quebrado, pensei: mas que diabos, isso não vai doer? E fui em frente. Como agora estou rico, não surpreende que aceite que a declaração funciona de verdade. De qualquer forma, prefiro ser absolutamente crédulo e rico do que absolutamente incrédulo e duro. E você? Eu o convido a dizer: declaração. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. E agora diga: eu tenho uma mente
milionária. Qual é e como se tornou o seu modelo de dinheiro? Nos programas de rádio e de televisão do que participo nos Estados Unidos, sou conhecido por fazer a seguinte afirmação: em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você tem pelo resto da vida. Princípio de riqueza. Em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá o resto da sua vida. Em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá o resto da sua vida. Em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá o resto da sua vida. Como? No rápida conversa com a pessoa, consigo identificar aquilo que chama de modelo de dinheiro e de sucesso. Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso escrito no subconsciente. É esse modelo, mais do que as outras coisas combinadas, o que determina o nosso futuro financeiro. E o que é um modelo de dinheiro? Vou fazer uma analogia com um projeto de uma casa. Que é um plano ou um desenho pré-estabelecido para aquela construção. Analogamente, o modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação ou o seu modo de ser pré-estabelecido com relação às finanças. Quero apresentar a vocês a fórmula extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Muitos dos mais respeitados professores na área do potencial humano usam-na como base para seus ensinamentos. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência: PSA é igual a R. Princípios de riqueza. Pensamentos conduzem sentimentos. Sentimentos conduzem ações. Ações conduzem resultados. Pensamentos conduzem sentimentos. Sentimentos conduzem ações. Ações conduzem resultados. Pensamentos conduzem sentimentos. Sentimentos conduzem ações. Ações conduzem resultados. Pensamentos conduzem sentimentos. Sentimentos conduzem ações. Ações conduzem resultados, que é o R. O modelo financeiro de uma pessoa consiste numa combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações em questão de dinheiro. Como se forma então um modelo de dinheiro? A resposta é simples. Ela constitui fundamentalmente da informação ou programação que uma pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridades, professores, líderes religiosos, mídia e cultura, para mencionar alguns elementos. Vejamos a cultura. Sabemos que algumas sociedades têm formas próprias de pensar sobre o dinheiro e de lidar com eles, enquanto outras fazem isso de modo diferente. Você acredita que a criança já sai de dentro do ventre da mãe com atitudes formadas em relação ao dinheiro? Ou que ela é ensinada a lidar com eles? Acertou. Toda criança é ensinada a pensar e agir no que diz respeito às finanças. O mesmo vale para você, para mim e para todas as pessoas. Fomos ensinados a pensar e agir de determinada maneira no que se refere ao dinheiro. Esses ensinamentos se transformaram no condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. A menos, é claro, que sejamos capazes de intervir e rever os arquivos de dinheiro que temos na cabeça. É exatamente isso que você fará ao longo da leitura desse livro. É o que venho ensinando a milhares de pessoas e os meus seminários. Eu disse que pensamentos conduzem sentimentos, sentimentos conduzem ações e ações conduzem resultados. Nesse ponto, sugere uma pergunta interessante. De onde vêm os pensamentos? Por que você pensa de modo diferente de outras pessoas? Os seus pensamentos têm origem nos arquivos das informações que você guarda nos compartimentos de armazenagem da sua mente. Mas de onde parte essa informação? Da programação passada. É verdade, o seu condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. É por isso que ele costuma ser chamado mente condicionada. Para incluir esse entendimento, o processo da manifestação pode agora ser ajustado da seguinte forma. A sigla era PSA igual a R, agora é PPSA igual a R. A sua programação conduz aos seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem os seus sentimentos. Os seus sentimentos conduzem as suas ações. As suas ações conduzem os seus resultados. Mudando a programação, você dá o primeiro e indispensável passo para modificar os resultados. E como ocorre o condicionamento? Ela se estabelece de 3 maneiras principais em todos os campos da vida, inclusive no do dinheiro. Programação verbal. O que você ouvia como criança? Exemplo, o que você via quando era criança? Episódios específicos. Que experiências você teve quando criança? Como é muito importante que você entenda os aspectos do condicionamento, vou analisar cada um deles a fundo. Na parte 2, você aprenderá a se recondicionar para obter riqueza e sucesso. Primeira influência, programação verbal. Na sua infância,
Que frases você ouvia a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Provavelmente algo como: dinheiro é a fonte de todo mal. Poupe para os dias ruins. Os ricos são gananciosos. Os ricos são criminosos. Os ricos são desonestos. Você tem que dar duro para ganhar o pão de cada dia. Não pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro fala mais alto. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nem todo mundo pode ser rico, nunca se tem o bastante. E a infame frase: não temos dinheiro para isso. Na minha casa, toda vez que eu pedia dinheiro ao meu pai, ele respondia aos brados: você acha que eu sou feito de quê? De dinheiro? Rindo dizia: até que seria bom eu pegaria um braço, uma perna, até mesmo um dedo seu. Ele nunca riu. Esse é o problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente como parte do modelo que governa a sua vida financeira. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. Por esse exemplo, um dia, meu filho Gessé, que na época tinha 3 anos de idade, veio correndo até mim animado e disse: papai, vamos ver um filme do Tartaruga Ninja, está passando aqui perto. Juro que eu não fazia a menor ideia de como aquele pingo de gente já podia ser um craque em geografia. 2 horas depois, obtive a resposta ao assistir ao anúncio do filme na televisão. A chamada dizia: em cartaz, no cinema, perto de você. Tive outro exemplo da força do condicionamento verbal por meio de um dos participantes do seminário intensivo da mente milionária. Stefan não tinha nenhum problema em ganhar dinheiro. A sua dificuldade era conservá-lo. Na época que se inscreveu no programa, ele embolsava mais de $800 mil por ano, o mesmo resultado dos últimos 9 anos anteriores. Apesar disso, ainda estava no sufoco. Stefan dava sempre um jeito de gastar o dinheiro, emprestá-lo ou perdê-lo em maus investimentos. Fosse qual a razão, seu patrimônio líquido ainda era igual a zero. Ele me contou que quando era garota, sua mãe costumava dizer: os ricos são gananciosos, eles lucram com o suor dos pobres. A gente deve ter o suficiente para viver, mais do que isso é cobiça. Ninguém precisa ser Einstein para perceber que o que se passava no subconsciente de Stefan não era de admirar que ele estivesse quebrado, pois verbalmente condicionado pela mãe em acreditar que ricos são gananciosos. Consequentemente, a sua mente ligava pessoas ricas à ambição desmedida, que é evidentemente má. Como ele não queria ser mau, o seu subconsciente lhe dizia que não podia ser rico. É óbvio que pelo sistema de crenças dela, ela não teria a sua aprovação se ficasse rica. Assim, a única coisa que podia fazer é livrar-se de todo o dinheiro que excedesse o estritamente necessário para seu sustento. De outra forma, estaria sendo ganancioso. Você deve estar pensando que entre possuir riqueza e ter a aprovação da mãe ou de qualquer que seja, a maioria das pessoas escolheria ser rica. Nem pensar. A mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Princípios da riqueza. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções sempre vencem. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções sempre vencem. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções sempre vencem. Retomando a história de Stefan, em menos de 10 minutos de curso, usando técnicas experienciais extremamente eficazes, ele conseguiu mudar o seu modelo de dinheiro de modo espetacular. Em apenas 2 anos, passou de falido a milionário. No seminário, Stefan começou a compreender que essas crenças negativas eram da sua mãe e não suas, e se baseava na programação que ela recebera no passado. Dê então um passo à frente, ajudando a criar uma estratégia para não perder a aprovação dela, caso ficasse rico. E foi muito simples. A mãe de Stefan sempre adorou praia. Ele investiu então numa casa no Havaí, de frente para o mar. Ela vai para lá todo ano passar o verão e se sente no céu. E ele também. Agora, essa senhora considera fantástico o fato do filho ser alguém bem sucedido financeiramente e não economiza elogios à sua generosidade. Eu mesmo, depois de um início lento, ia bem nos negócios, mas nunca chegava a ganhar muito dinheiro com ações. Ao tomar consciência do modelo de dinheiro que possuía, lembrei que quando era garoto, todos os dias depois do trabalho, meu pai sentava à mesa de jantar com o jornal, examinava as páginas do mercado de capitais e batia com o punho na mesa reclamando: malditas ações! Depois ele passava meia hora em seguida atacando a estupidez do sistema e mostrando como as pessoas podem ter mais chances de ganhar dinheiro em jogos de loteria. Agora você já entende o poder do condicionamento verbal. Consegue perceber porque eu não era capaz de ganhar dinheiro com ações. Estava literalmente programado para fracassar, para escolher a ação errada,
pelo preço errado na hora errada. Por quê? Para validar subconscientemente um modelo de dinheiro que bradava malditas ações. Tudo o que sei dizer é que depois que arranquei a erva daninha tremendamente tóxica do meu jardim financeiro interno, comecei a colher frutos. A partir do meu recondicionamento, passei a escolher ações que valorizavam e desde então continuei a ter admirável sucesso no mercado de capitais. Parece incrível, mas depois que a pessoa de fato compreende como o modelo de dinheiro funciona, isso faz todo o sentido. Repetindo, o condicionamento do seu subconsciente determina o seu pensamento determina as suas decisões, estas determinam as suas ações, que finalmente determinam os seus resultados. São 4 elementos chaves da mudança, todos essenciais para a reprogramação do seu modelo de dinheiro. Elas são simples, porém muito poderosas. O primeiro elemento da mudança é a conscientização. Você não pode modificar uma coisa cuja existência ignora. O segundo elemento da mudança é o entendimento. Compreendendo a origem do seu ponto de pensar, você será capaz de reconhecer que ele tem de vir de fora. O terceiro elemento de mudança é a dissociação. Ao constatar que esse modelo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo, baseado em que você é hoje e o que você quer estar amanhã. Pode observar essa maneira de pensar e vê-la como ela é, apenas um arquivo de informação armazenada na sua mente há muito tempo que talvez não tenha mais um pingo de verdade nem de valor para você. O quarto é o recondicionamento. Iniciarei o processo na parte 2, em que apresento os arquivos mentais que criam riqueza. Agora, vou retomar a questão do condicionamento verbal e expor os passos que você pode dar para começar a rever o seu modelo de dinheiro. Agora vamos finalizar esse primeiro vídeo, na página 30, com um exercício para você fazer em casa. Passos para a mudança, programação verbal. Conscientização. Escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando era criança. Entendimento. Escreva sobre como as frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. Dissociação. Você percebe que esses pensamentos representam apenas um aprendizado passado, que eles não são parte da sua anatomia, não são quem você é? Consegue ver que o presente lhe dá a opção diferente? Engajamento do canal, beleza? Então, até o próximo vídeo. Beijo no coração. Paramos na página 30. Beijo no coração.